Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. Hoje a gente vai discorrer sobre um importante livro do catolicismo que foi escrito pelo padre e depois bispo da igreja, Santo Agostinho. A gente vai discorrer então sobre esse livro aqui, Confissões, né, que é realmente um livro muito importante do catolicismo. Bom, o que basicamente ele vai falar nesse livro, Confissões, né? Confissões de Santo Agostinho. Ele vai falar que ele vai contar o que aconteceu durante toda a vida dele, principalmente antes dele se converter ao catolicismo, porque ele mostra, né, antes dele se converter, que ele era uma pessoa do mundo, ele era uma pessoa que ele era voltado aos prazeres do mundo, ele não tinha o temor a Deus, ele não tinha aquele respeito pelo sagrado, ele até ouvia falar de Deus, ouvia falar que Deus muda o coração das pessoas, que Deus é um Deus fiel, que ele é um Deus bondoso, que ele é um Deus que só quer o bem, só que ele não conseguia acreditar que era possível uma pessoa se converter ao catolicismo, no caso, né? Dessa forma. Ele realmente não acreditava que isso era possível, exatamente por todas as influências externas que ele tinha, né? Pessoas que conviviam ou que estavam ao redor dele, que viviam nos prazeres carnais, viviam numa vida totalmente afastada de Deus. Então ele, com certeza, ele realmente foi uma pessoa que ele não se converteu tão cedo ao catolicismo, tanto que a mãe dele, que é a Santa Mônica, ela era uma pessoa muito devota, muito católica mesmo, né? Muito voltada para o cristianismo. E o pai dele era Patrício, que já era uma pessoa ateia, já era uma pessoa que não tinha esse temor a Deus, como a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que se tornou depois, né, Santa Mônica. Ela realmente era uma pessoa que temia Deus. E ela rezou durante um bom tempo para a conversão do seu filho, né? O Santo Agostinho, ele nasceu na Argélia e depois ele se mudou para Cartago, né? E lá ele acabou, né, realmente se dedicando aos estudos de retórica, inclusive foi professor de retórica, né? Ou seja, ele vivia uma vida mundana, ele não vivia uma vida católica. E ele não acreditava, como eu disse anteriormente, que era possível alguém viver o radicalismo, viver aquilo que Deus ele propõe para o ser humano, né? Ele não acreditava que nós somos feitos, ele até acreditava, mas ele não conseguia entender como que um ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus pode viver uma vida voltada para o sagrado. Ele não conseguia entender como que isso era possível, né? Como que uma pessoa comum ela poderia se tornar um santo, se tornar uma pessoa imaculada, sem pecados, uma pessoa que vivesse a vontade de Deus. Isso era algo que realmente ele não conseguia entender. E ele fez vários questionamentos, né, sobre isso que eu estou falando, né, dele não acreditar que era possível uma pessoa viver a santidade. Ele realmente então não acreditava nisso mesmo. Ele acreditava que o ser humano, com todas as suas fraquezas, né, com todo o seu lado carnal, ele com certeza iria viver os prazeres, ele ia ceder aos prazeres. Mas com o tempo, graças às orações da mãe dele, ele conseguiu então se converter ao catolicismo, né? E aí ele começou a ver o mundo de outra forma. Ele começou a ver o próximo dessa forma, que era possível sim o ser humano se tornar alguém temente a Deus, alguém que viva uma vida que agrada a Deus, né? E ele também, então, e ele questionava várias coisas, mesmo até pouco tempo antes dele se converter, ele questionava. Ele acreditava muito na questão da retórica, né? Acreditava também então, tanto que ele foi professor, né, de retórica, e também na questão da criação do mundo. Ele começava a discutir e a entrar nesse mérito, né? Como que foi feita a criação do mundo, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Mas o homem, ele acabou se corrompendo. O homem, através do pecado original, ele acabou se corrompendo. E aí o homem ele se afastou dessa imagem e semelhança de Deus. E para que ele pudesse se tornar só vivendo através da graça, uma vida santificada, uma vida justificada em Cristo. Então era importante que o homem ele olhasse para Cristo, que é o nosso exemplo. Jesus, um exemplo de doação, um exemplo de amor, de alguém que se entregou por cada um de nós. E ele começou então a ver o mundo dessa forma, que só em Deus é que a nossa vida faz sentido, que Jesus, como disse lá para os fariseus, que antes de Abraão existir, ele já era.
E essa noção de que Deus é o Criador de tudo, de que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, de que Ele criou as criaturas, tudo aquilo que nós vemos na Terra, Ele criou para que possam realmente fazer a sua vontade. Então Ele criou a terra, né? Ele criou os mares, Ele criou a matéria, né? Ele criou tudo. Então tudo é obra de Deus, não é o homem que tem algum tipo de que pode tentar explicar essa situação. Somente Deus, através da sua sagrada escritura, da Bíblia, que nos explica isso, né? Que Ele realmente é o Criador de tudo e que o homem deve então se subordinar, deve se submeter à vontade de Deus, né? Ele criou os céus, a terra, então o tempo, né? O firmamento, tudo aquilo foi criado por Ele. E o tempo também foi criado por Deus. Ele realmente discute muito a questão do tempo, né? Quem que teria criado o tempo? Se o tempo é uma coisa que é uma lei do universo, alguma coisa assim, não. Segundo ele, o tempo, ele também foi criado por Deus. Tanto que Jesus diz que antes de Abraão existir, eu sou. Jesus é esse ser, né, maravilhoso que nos mostra que realmente ele é o autor do tempo. O tempo e a eternidade são, que são praticamente a mesma coisa, é de autoria de Jesus. E ele coloca que ele realmente não consegue entender essa questão do tempo, né? O tempo como sendo se existe passado, presente, futuro, né? Nós colocamos dessa maneira, que existe passado, presente e futuro, mas ele não acredita nisso, ele acredita que existe a eternidade, que foi criada por Deus, que quando a gente vive o tempo, nós estamos, na verdade, num tempo que na verdade não existe, que ele existe desde toda a eternidade. Não existe um passado, presente e futuro. Nós entendemos dessa forma, mas não é esse o tempo que Deus ele coloca para cada um de nós. O tempo que Deus coloca é outro. É um tempo que ele realmente, enquanto a gente vive o passado, presente e futuro, nós estamos vivendo a vida. Nós estamos vivendo o agora. Nós não estamos num tempo assim específico. Nós estamos vivendo o agora. Então ele vai colocar muito essas questões, né, sobre a questão do tempo e sobre a questão, então, como eu disse, do homem ele viver segundo a vontade de Deus. Não é ele que tem que querer ser o dono da verdade. Ele precisa se colocar, digamos assim, debaixo da vontade de Deus. Ele precisa entender que Deus é que precisa dominar e precisa guiar a sua vida, que não é ele o verdadeiro, quem realmente, vamos dizer assim, é responsável, né? O homem ele precisa entender que é Deus que é o responsável, o autor de tudo, e só a ele nós devemos adorar. Só a Deus nós devemos adorar, porque ele é o autor de tudo, o autor do passado, presente e futuro. Deus é aquele que realmente dá o sentido para a nossa vida. E nós precisamos acreditar nele hoje e sempre. Porque Jesus Cristo, como diz a música, ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre, aleluia. Então, que nós possamos, através dessa obra, reconhecer em Jesus o nosso verdadeiro Deus, o verdadeiro Emmanuel, aquele que realmente nos ama, aquele que realmente é o Criador do universo, de tudo o que nós vemos. Ele é o Criador de tudo. Que nós possamos, então, depositar a nossa esperança nele, hoje e sempre. Muito obrigada a todos por terem realmente ouvido a nossa explanação dessa importante obra Confissões de Santo Agostinho. Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.